A paz do Senhor, amados e amadas do Senhor. Aqui quem vos fala é o apóstolo Jean, da Igreja Fatar. E eu estou aqui com vocês nesta que é a 38ª noite desse propósito de 49 dias por um cristão de valor. E nessa noite, a palavra que o Senhor nos brinda para compartilharmos está contida no livro de 2 Reis, capítulo 13, e o verso de número 14 em diante. E ela nos fala assim: E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas, e tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente, e abriu-a. Então disse Eliseu: atira, e atirou, e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. E disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra, e feriu-as 3 vezes, e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Quando nós estamos no meio de uma guerra, no meio de uma batalha, nós temos posições que nós devemos tomar. Porém, a nossa vida vai nos levando a passar por situações que às vezes nos coloquem numa posição que nós achemos que não conseguiremos conquistar. Ou que ainda as coisas que eu fiz ou deixei de fazer podem determinar essa vitória. E talvez de fato isso possa vir a ocorrer se eu não pensar que eu tenho 2 caminhos. Sempre haverá 2 escolhas. Eu posso escolher a posição da mesmice. Continuar fazendo as mesmas coisas, pensando do mesmo jeito, agindo da mesma forma, declarando palavras do mesmo jeito, sem mudança. Escolher a mesmice. Mas eu posso também tomar a posição da mudança, da renovação do meu entendimento, do meu pensamento. Lembra? Está escrito em Romanos capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis com as coisas deste mundo, antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar aquilo que é bom, agradável, perfeito, que é a vontade de Deus para a tua vida. O profeta, ele chega e se posiciona, ainda ele vai próximo ao profeta, rei Jeoás é o nome dele. Quando ele chega perto do profeta, ele talvez tenha sido uma luta grande, talvez tenha sido uma dificuldade, porque a palavra de Deus fala que o rei Jeoás, ele não agradava ao Senhor. Ele fazia coisas que desagradavam ao Senhor. Mas ainda assim ele toma uma posição correta. Ele vai até o Senhor. Então, tem mais uma coisa que você precisa aprender aqui. Mesmo que no caminho e na caminhada até aqui, você tenha caminhado e não tenha ouvido o Senhor, não tenha feito as coisas como deveria fazer, se você aprender a ouvir o Senhor, Ele vai te dar instruções. Ele vai usar um profeta, Ele vai usar uma profetisa, Ele vai usar alguém para te entregar algo, uma direção. Mas você tem que estar atento, ouça ao Senhor. Você tem que estar sensível a ouvir ao Senhor. Por isso, jejuar e orar. A palavra de Deus fala que, primeiramente, Eliseu, o profeta, quando ele chega lá, mesmo estando doente, e o rei o procura, quando ele chega lá, Eliseu manda ele pegar arco e flechas. É como se ele estivesse dizendo: vai para a guerra. Tu quer vitória? Então agora te arma. Te arma com as armas certas, só que você tem que lembrar uma coisa: as nossas armas não são arco e flecha, as nossas armas não são carnais, as nossas armas são espirituais. Oração, jejum, obediência. Você está com as armas certas. A segunda coisa que ele faz, Eliseu manda que o rei abra a janela, ou seja, abra a janela. Você tem que parar de ficar olhando em volta. Para de ficar olhando em volta do que você tem. Para de ficar se comiserando. Para de ficar reclamando. Abre a janela, ora para o horizonte, olha além. Em terceiro lugar, o profeta diz para ele: atire flecha agora
para a janela. Lance uma flecha, fé. Mesmo sem enxergar. Lance, marque uma posição ao longe. Você vai conseguir. Depois ele diz para ele assim, pega agora as flechas e o arco e atira contra o chão. E fere o chão. E ele pega e atira contra o chão. Isso significa que para você vencer o amanhã, você precisa fazer hoje. Para você vencer aquilo que está por vir, você precisa vencer o hoje. Só que também significa que quando ele fala que ele deveria lançar flechas, é que ele deve lançar tantas flechas quantas sejam necessárias. Quem sabe você tenha um grande problema, então lute muito. Lance muitas flechas, não pare de ferir o chão. O hoje. Esse propósito que você está fazendo. Não pare de ferir hoje, porque você já lançou para o amanhã a flecha quando você abriu a janela. Abrir a janela é acreditar nesse propósito. E agora lance tantas flechas forem necessárias. Mas se o teu problema é um pequeno problema, então lance 2 ou 3 talvez. Mas se o teu problema é grande, lance tantas flechas quanto você puder. Porque o Senhor está dando uma direção para você. Lance, faça. E talvez você, mas o meu problema não é grande, mas eu não sei o que vai acontecer, então lance umas flechas a mais. Faça como aquele funcionário que quando o patrão passava perto dele, ele dizia saúde, Deus te abençoe. E o patrão dizia, mas eu não estou gripado. Não, mas vá que o senhor fique doente e comece a espirrar. Lembra de Jó? Jó, ele ofertava, ele dizimava antes pelos seus filhos, pois não sabia se por acaso eles tinham pecado ou talvez pudessem pecar. Faça assim. Lance à frente, isso é fé. E Deus vai te dar a vitória. Eu quero orar com você, acreditando que você tomou posse dessa palavra e vai continuar lançando flechas, tantas quantas forem necessárias. E eu quero convidar você a curvar a tua fronte, para nós agora junto orarmos, para que Deus esteja nos abençoando. Fecha teus olhos. Pai poderoso e santo, nós não queremos, Deus Pai, uma vitória parcial, Senhor. Nós não queremos fazer como esse homem, o rei Joás, Pai, que feriu apenas 2, 3 vezes o chão, Pai, quando poderia ter ferido 5 ou 6 para ter uma vitória completa. Nós queremos ferir o problema até ele ser consumido, Deus. Nos dá então sabedoria, nós te pedimos, Pai. Nós aproveitamos, Senhor, sim, Deus, Pai, para te agradecer, porque até aqui está conosco. Mas te pedindo mais uma vez, Pai poderoso, que nos dê, Pai, sabedoria, entendimento, perseverança, ousadia, para nos mantermos firmes nesse propósito, Pai. Que foste sim o Senhor que colocou, Pai, na nossa mente, no nosso coração. E agora eu te peço, Deus, alcance esse homem e essa mulher, Pai. E toca eles, Pai, que eles estejam com as armas certas nas mãos, Pai, e estejam ferindo, Senhor, Pai, os inimigos, ferindo, Senhor, Pai, os problemas, ferindo, Deus, Pai, e obtendo a vitória completa, que é o que o Senhor tem para nós, eu tenho certeza. Oro a Ti, Deus, e te agradeço, em nome de Jesus Cristo, amém. Eu convido você a ficar conosco ainda mais amanhã. E aproveite para se inscrever no nosso canal, marque o sininho que tem ali, para você receber as notificações dos vídeos quando forem postados, das orações, mas principalmente permaneça, continue lançando as flechas. Você já começou, agora continue, persevere, fira o problema até o final, porque no final a vitória será completa. Que Deus te abençoe e guarde, te proteja e te dê vitória completa. Em nome de Jesus Cristo.